Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional. E eu estou aqui em mais um vídeo tentando trazer vocês para a verdade do emagrecimento. Porque hoje em dia é dito muitas inverdades aí mundo afora e eu estou aqui apenas para trazer luz para esse mundo. E hoje, nesse vídeo, vamos falar especificamente sobre as proteínas e saúde renal. Então, vamos ver o que uma ciência nutricional otimizada tem a dizer na prática sobre as proteínas e a saúde renal. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que perceber é o seguinte: é muito difícil ter uma dieta alta em proteína. Porque proteína é um macronutriente muito saciante, então é bastante difícil você conseguir comer ela em realmente muito excesso. Geralmente as dietas, por mais variadas que elas sejam, elas ficam entre 17% e 21% de proteínas nas dietas, independentemente da dieta. Geralmente essas são as porcentagens de proteína, porque não é uma coisa que a gente consegue comer em grande quantidade com facilidade. E o segundo ponto é o seguinte: não existem estudos comprovando que mesmo que você consuma uma alta quantidade de proteína, isso vai causar desenvolvimento de problemas renais em pessoas saudáveis. Se você tem problema renal, ok, você tem que realmente ter uma diminuição dessa proteína. Mas se você tem um rim saudável, não tem nada na ciência que fale que você consumir proteínas em excesso vá desencadear doença renal. Não existe isso na ciência. Então, se uma pessoa te falar que você está comendo proteína demais e você vai acabar tendo problema renal, das duas coisas uma: ou ela está vendo um artigo que só ela viu e escondeu do mundo, ou então ela está mentindo para você. Porque até hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não existe nenhum estudo científico comprovando que um alto consumo de proteína desencadeia doença renal em pessoas com rins saudáveis. O que nos leva ao nosso primeiro ponto, o ácido úrico. O ácido úrico eu não vou entrar tão adentro nesse vídeo, porque eu tenho um vídeo falando só sobre o ácido úrico, todo o contexto do ácido úrico. Mas só para dar uma lapidação aqui, o ácido úrico ele é formado pelas purinas, que geralmente são encontrados em carnes e derivados animais, mas também são encontrados em muitos vegetais, como eu vou falar no vídeo sobre o ácido úrico. E a acumulação desse ácido úrico no nosso corpo começa a formar meio que agulhinhas nas nossas articulações. E essas agulhinhas que se formam com o excesso de ácido úrico no corpo ocasionam inflamações, o que ocasiona desconforto. A famosa gota justamente é ocasionada pelo acúmulo de ácido úrico no nosso corpo. Porém, é visto que as purinas causam o aumento do ácido úrico. Justamente então que você pode pensar, se consumir muita proteína, que tem purina, você vai haver o aumento do ácido úrico, mas na verdade não. O problema de acumulação de ácido úrico não é o ácido úrico que está entrando no seu corpo. O grande problema é o ácido úrico que não está saindo do seu corpo, e isso não tem nada a ver com a proteína que você está comendo. Eu vou explicar isso melhor no vídeo só sobre o ácido úrico, então depois vocês procurem Bruno Shoa Nutri Ácido Úrico, que vocês vão encontrar. O segundo ponto que nós temos que ver aqui é o contexto evolutivo. As proteínas sempre, durante toda a evolução, foram considerados alimentos de grande valor e sempre foram muito cobiçados. Até hoje em dia, nos dias atuais, existem povos que a alimentação desses povos é basicamente constituída de proteína e gordura. Os esquimós, por exemplo, que vivem lá naquelas longínquos terrenos árticos, eles vivem num terreno que é muito difícil de plantar. Então a alimentação deles, ou você acha que é fácil plantar na neve? Então a alimentação deles é baseada em quê? Em carnes dos animais que vivem no ambiente. Então basicamente são proteínas e gorduras. E se fosse realmente algo tão ruim, os esquimós já seriam sido extintos há muito tempo. Mas não, é uma cultura até bastante saudável, bem mais saudável do que a cultura ocidental, né? Que é uma cultura que nós consumimos muitos produtos industrializados, processados, refinados. Uma coisa que eu estava até conversando com um amigo meu que eu acho muito engraçado: as pessoas, elas comem diversas substâncias comestíveis da indústria que tem muito açúcar, muitas calorias, nada de nutriente, muito carboidrato simples e não se preocupam. Mas a carne, que é um alimento natural que nós sempre viemos consumindo durante toda a evolução humana, elas ficam preocupadas em comer em excesso. Você não se preocupa em comer em excesso coxinha, mas se preocupa em comer em excesso carne. Isso não tem lógica nenhuma. O que nos leva ao terceiro ponto, né? Diminuir as proteínas.
Diminuir as proteínas também não tem nenhuma lógica. Primeiro, que se você diminuir as proteínas, você vai estar diminuindo o consumo de aminoácidos essenciais para o seu corpo, que por si só já é um tiro no pé, independente do seu objetivo ou da sua dieta. E o segundo ponto é que para você diminuir as proteínas, você vai ter que aumentar algum outro macronutriente, né? Diminui proteína, então alguma outra coisa tem que aumentar na sua alimentação. E geralmente, como as pessoas acham que gorduras naturais engordam, elas aumentam o quê? Carboidratos. E carboidrato é o macronutriente que mais vai favorecer o acúmulo da gordura e dificultar cada vez mais a quebra dessa gordura. E lembrando sempre, proteína é o alimento mais saciante. Então, se você diminuir a quantidade de proteínas que você está ingerindo, consequentemente, você consumindo algum outro tipo de macronutriente, você vai sentir fome mais rápido. Porque a proteína ajuda muito nisso, na saciedade, você não passar fome no dia a dia. E como eu já disse, ninguém consegue emagrecer passando fome. Você tem que emagrecer saciado. Ninguém consegue passar fome pro resto da vida. Você consegue passar fome durante 1 mês, 2 no máximo, com muito esforço para tentar emagrecer. Mas esse é o jeito errado de se emagrecer. Porque depois você vai voltar a comer o que comia antes, vai engordar tudo que emagreceu. O objetivo é a gente emagrecer e continuar magro e por longos períodos. Mas vamos lá, pessoal. Nós temos que nos embasar em evidência científica. Nós temos que nos embasar na ciência, né? E vamos começar com os artigos científicos. O primeiro que eu trouxe aqui foi um artigo de 2010 e o título dele é o seguinte: substitutos de refeição enriquecidos com proteínas não afeta adversamente função hepática ou renal e densidade óssea. Um estudo controlado, randomizado, ambulatorial. Nesse estudo foi utilizado 2 planos de refeições isocalóricas, ou seja, as 2 refeições dos 2 tipos de pacientes iam ter a mesma quantidade de calorias. Os 2 grupos iam consumir a mesma quantidade de calorias, utilizando um substituto de refeição rico em proteínas, ou uma proteína padrão, em um programa de perda de peso ambulatorial. Um grupo ia ser rico em proteínas e outro grupo ia ser proteína normal, ia ser a quantidade normal. Foram randomizados 100 homens e mulheres obesos com mais de 30 anos de idade. Aí eles foram randomizados para um dos 2 planos de refeições, para a perda de peso. Um grupo era alta proteína, que seria 2,2 gramas de proteínas por quilo de peso magro, que seria 30% de proteína. Esse grupo consumiria 30% de proteína na alimentação. E o outro grupo era um grupo com baixa proteína, 1,1 gramas de proteína por quilo de peso magro, que seria 15% da alimentação deles. Um ia consumir 30% e o outro ia consumir 15%. E o estudo ia durar 12 meses. E os resultados após os 12 meses? Não havia alteração significativa observada na função hepática, bilirrubina, fosfatase alcalina, função renal, nitrogênio de ureia, depuração de creatinina na urina de 24 horas e excreção de cálcio em ambos os grupos ao longo de 1 ano. Não teve alteração significativa. Mesmo um dos grupos consumindo o dobro de proteína do primeiro, a função renal dos 2 grupos estavam a mesma, não teve nenhum problema. A conclusão do estudo: esse estudo demonstra que as refeições enriquecidas com proteínas, 30% de proteína, que era o dobro, né, do grupo de 15%, comparado com refeições padrões recomendadas para controle de peso, que é 15%, não tem efeitos adversos nas medidas rotineiras da função do fígado, função renal ou densidade óssea em 1 ano. Não teve nenhuma modificação nessas funções. O segundo artigo que eu trouxe foi um artigo de 2014 e o título dele é o seguinte: consumo de proteína dietética e função renal. Aí ele começa: o centro de controvérsia é a preocupação de que o consumo habitual do excesso de proteína na dieta promove doença crônica através de aumento de pressão glomerular e hiperfiltração. Comunicados da imprensa muitas vezes concluem que muita proteína estressa o rim, a imprensa, né? A verdadeira questão, no entanto, é se pesquisas em indivíduos saudáveis apoiam essa noção. Essa que é a questão. Será que em pessoas saudáveis realmente força o rim em alguma coisa? O objetivo deste artigo é revisar as evidências disponíveis sobre os efeitos da ingestão de proteína na função renal, com ênfase particular na doença renal. Esta revisão considerará pesquisas relacionadas ao papel da proteína na dieta da doença renal crônica, função renal normal e função renal em formação de pedras, e avaliar o corpo coletivo de literatura para verificar se o consumo habitual de proteína na dieta excede o recomendado e garante uma preocupação de saúde em termos de iniciação e promoção de doença renal. Eles vão ver aqui no estudo se realmente um alto consumo de proteína está relacionado a um aumento de iniciação de problema renal. Se um rim saudável vai começar a apresentar problemas renais justamente por um alto consumo de proteínas. E a conclusão do estudo:
Embora a ingestão excessiva de proteínas continue sendo um problema de saúde em indivíduos com doença renal pré-existente, pessoas que já têm problema renal, ok, essas pessoas não é aconselhável consumir uma alta quantidade de proteína. Mas aí ele continua, a literatura carece de pesquisas significativas demonstrando uma ligação entre a ingestão de proteínas e o início ou progressão de doença renal em indivíduos saudáveis. Não tem nada na ciência que mostre que um alto consumo de proteínas vai acarretar em progressão de doença renal em indivíduos que já têm os rins bons. Não tem nada disso. Mais importante, ele conclui, Mais importante, evidência sugere que alterações induzidas por proteínas na função renal provavelmente sejam normais, mecanismos adaptativos bem dentro dos limites funcionais de um rim saudável. Ou seja, as funções que acontecem nos rins quando a gente consome mais proteína são adaptações saudáveis que o próprio rim regula isso e excreta tudo que é em excesso. Sem dúvida, são necessários estudos de longo prazo para estabelecer a escassa evidência atualmente disponível sobre esse relacionamento. Atualmente, não há prova suficiente para justificar diretrizes de saúde pública destinadas a restringir a ingestão de proteína na dieta de adultos saudáveis com o objetivo de prevenção de função renal. De objetivo de preservar a função renal. Não tem nada na ciência que evidencie justificar diretrizes mandando uma pessoa com rim saudável diminuir o consumo de proteína. Isso é um absurdo, não existe isso na ciência. E o terceiro artigo que eu trouxe para vocês é um artigo de 2018 e o título dele é o seguinte, de 2018, bastante atual, E o título dele é Alterações na função renal não diferem entre adultos saudáveis que consomem mais proteínas comparados com dietas inferiores ou normais. Uma revisão sistemática e meta-análise. Revisão de ensaios clínicos randomizados. Esse aqui é o artigo que tem mais evidência científica, então é o que a gente mais tem que se ater. O objetivo dele. Esta meta-análise foi realizada para determinar o efeito da ingestão de alta proteína na função renal em adultos saudáveis. Ele vai avaliar se uma alta ingestão de proteínas, como isso vai afetar a função renal dos indivíduos, Foram comparados estudos com alta ingestão de proteína com estudos com baixa ou normal ingestão de proteína. Eles compararam os estudos que as pessoas consumiam bastante proteína e compararam com estudos que as pessoas consumiam proteína normal ou baixa e iam relacionar as duas, E a conclusão que ele teve. As comparações de taxa de filtração glomerular pós-intervenção indicam que as dietas com alta proteína resultam em taxa de filtração glomerular mais alta. As pessoas que consumiam mais proteínas tinham essa taxa de filtração glomerular, que é a filtração do nosso rim, mais alta. Ele conclui isso, ok. Mas aí ele conclui. No entanto, quando mudanças na taxa de filtração glomerular foram comparadas, a proteína dietética não teve efeito, ou seja, a proteína, mesmo em alto consumo e baixo consumo, não teve efeito nenhum em cima dos rins. E ele termina, nossa análise indica que as entradas de alta proteína não influenciam negativamente função renal na taxa de filtração glomerular em adultos saudáveis. Não influencia, essa foi a conclusão do estudo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se te ajudou de alguma forma ou se você gostou, curte e compartilha que já me ajuda demais. E se tem algum amigo seu com problemas com proteínas, acha ainda que proteína vai causar problema renal, mesmo ele tendo um rim saudável, compartilha com ele para essa informação conseguir chegar ao maior número de pessoas possível. E aqui embaixo eu vou estar deixando os links das minhas redes sociais. Você pode me seguir lá e ficar atento sempre que sair um vídeo novo. Então foi isso, valeu!